Fala, gente, tudo bom? Nessa aula a gente vai resolver esse exercício aqui, que é o exercício 29 da prova de 2017 do segundo semestre da ETEC, beleza? E lembrando, esse é um exercício de conversão de medidas e semelhança de triângulos, tá? Semelhança de triângulos é um dos tópicos que mais caem na ETEC. Toda prova tem pelo menos uma questão de semelhança de triângulos. Vamos direto para o exercício e depois a gente fala um pouquinho mais disso, tá bom? Vamos para a leitura. Produzir uma sombra na parede é uma brincadeira simples. Para brincar, basta que você providencie uma vela e um ambiente escuro. Em certa noite, quando a luz havia acabado, Fernando e seu irmãozinho aproveitaram a luz de uma vela acesa deixada sobre a mesa para brincarem com sombras. Posicionou cuidadosamente sua mão espalmada entre a chama e a parede, de forma que a palma da mão estivesse paralela à parede. A ação assustou seu irmãozinho, uma vez que a sombra projetada na parede tinha 5 vezes a largura da mão espalmada de Fernando. Sabendo que a distância da mão de Fernando até a chama da vela era de meio metro e que a largura de sua mão quando espalmada é 20 centímetros, a distância entre a parede e a chama da vela, considerada pontiforme, era de... E aqui tem as opções. Então vamos entender primeiro o problema. O problema está dizendo que tem uma situação parecida com essa aqui acontecendo, né? Tem uma vela aqui que eu tentei descrever da melhor maneira possível, talvez tenha até uma amarelinha aqui que possa entrar. Tem uma vela. O Fernando, então, colocou a sua mão meio metro atrás da vela. Quando ele fez isso, tinha uma parede lá no fundo da casa dele. Essa parede refletiu, ou melhor, fez uma sombra, projetou uma sombra 5 vezes maior que a mão dele. Então agora vamos girar esse problema, vamos ver esse problema de lado, tá? Para ver o que está acontecendo aqui e como a gente pode descobrir o que o problema quer. Então, vamos primeiro girar esse cara. Eu vou fazer de amarelo aqui, ó. Imagine que esse que está em amarelo é justamente a vela. Quando ele fala considere pontiforme, ele está falando, imagina que a vela é apenas um pontinho que emite essa luz de forma constante e para todos os lados, tá bom? Só para não dificultar o problema. E aí ele fala, ó, a mão de Fernando, a distância da mão de Fernando para a vela é de meio metro. Só que perceba que todas as outras medidas estão em centímetros aqui, ó, 20 centímetros. A mão cresce 5 vezes, então a mão aqui na parede tem 100 centímetros. Então a gente tem que, primeira coisa que a gente tem que fazer é converter tudo para a mesma unidade. Eu vou usar centímetros aqui em tudo, tá bom? Primeiro a gente tem que converter esse meio metro em centímetros. Meio metro é equivalente a 50 centímetros, tá? Porque 1 metro é 100 centímetros. Então meio metro é 50 centímetros. Essa é a parte básica do exercício, mas é muito importante saber. E existem vários tipos de conversões de medidas, né? De volume para distância e etc. É muito importante estudar esse tópico. Mas continuando aqui, o que ele me diz? Ele fala que a mão do Fernando está a meio metro ou 50 centímetros da vela. Então imagina aqui, ó, que a 50 centímetros dessa vela está a mão do Fernando. E a mão do Fernando tem 20 centímetros. Então imagina que aqui, ó, está a mão do Fernando com 20 centímetros, tá bom? E aqui essa distância é de 50 centímetros. O que mais ele fala? Ele fala que a sombra aqui na parede vai ter 5 vezes o tamanho da mão do Fernando. Então, se era 20 centímetros, então essa sombra na parede aqui vai ter 100 centímetros, né? 20 vezes 5, não tem nem o que fazer. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Então, aqui, essa sombra na parede vai ter o tamanho de 100 centímetros. Tá bom? A gente está olhando o problema de lado. Está gerando essa sombra aqui de 20 centímetros. O que a gente pode fazer para descobrir o que o problema quer? Ele quer a distância da vela até a sombra. Ele quer essa distância aqui embaixo. Essa distância total aqui embaixo, da vela até a sombra, que eu vou chamar de x, porque a gente não conhece, tá bom? Se a gente perceber o problema, a gente pode reduzir o problema a semelhança de triângulo. O que é semelhança de triângulos? Semelhança de triângulos é quando eu tenho 2 ou mais triângulos
que eles são proporcionais, ou seja, um triângulo cabe dentro do outro. Esse triângulo grande aqui, ele é proporcional a esse triângulo pequeno. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todos os lados desse triângulo vão ser proporcionais entre si. Então tem dois jeitos de eu resolver esse problema, tá? Tem um jeito geral e tem um jeito mais rápido, um jeito de prova, digamos assim, que é uma manha que eu vou passar para vocês. Então fiquem ligados. O jeito geral é o seguinte: a semelhança de triângulos fala para a gente que a razão entre dois catetos de dois triângulos que são semelhantes é igual. Nossa, Gabriel, confundiu tudo. O que você quis dizer? Eu quis dizer que se eu pegar um lado do triângulo e dividir pelo outro, por exemplo, 20 centímetros dividido por 50 centímetros, né, que é esse lado do triângulo aqui, é igual a eu pegar os 100 centímetros, que é essa distância que está paralela ao 20, né, dividir por esse cara aqui que está paralelo ao 50. Mas eu não sei quanto é esse cara. Esse cara vale X na minha cabeça, tá bom? Então, para você resolver um problema de semelhança de triângulos, você vai fazer isso. Ou você vai fazer que um cateto dividido pelo outro é igual a um cateto dividido pelo outro do triângulo semelhante. Então, o que isso vai dar? A gente sabe que se esse ele tem que passar para o outro lado multiplicando. Então, a gente vai ficar 20 vezes x dividido por 50 igual a 100. Vamos continuar aqui. Agora, esse 50 está dividindo, ele tem que passar para lá multiplicando. Então, vai ficar 20 vezes x igual a 100 vezes 50. E agora, para a gente deixar esse x sozinho, esse 20 que está multiplicando passa dividindo. Então, x é igual a 100 vezes 50 dividido por 20. Beleza? Aqui, a gente pode só simplesmente usar a malandragem, né? Cortar esse zero. Depois que a gente corta esse zero, a gente pode fazer essa divisão aqui primeiro, porque é fácil, né? 100 dividido por 2 é 50. Então, no final das contas, eu vou ter que x é igual a 50 vezes 5, né? Porque eu cortei esse zero aqui, cortei esses dois zeros e dividi o 100 pelo 2. Então, 50 vezes 5 dá 250. Isso daqui é em centímetros, tá bom? Galera, perdoem a bagunça, mas se a gente olhar aqui as opções, a gente vai ver que a opção D é equivalente a 250 centímetros, tá? Porque 2,5 metros é igual a 250 centímetros. Agora eu vou mostrar qual que é o jeito de prova de resolver isso, tá? Se você manja de semelhança de triângulos, se você estudar esse tema, você vai rapidamente resolver esse exercício só de bater o olho, beleza? Galera, vamos pensar. A semelhança de triângulos diz que todos os lados entre os triângulos são equivalentes, ou seja, vai ter um número que multiplica um lado que vai ser igual ao outro lado. O que eu quero dizer com isso? Esse lado aqui vale 20. E o problema diz pra gente que esse lado aqui vale 20 vezes 5. É 5 vezes maior. Então a gente achou a proporção desse triângulo aqui. Esses triângulos são semelhantes para uma proporção de 5. Ou seja, esse triângulozão maior aqui de fora tem os lados 5 vezes maior que esse triângulozinho aqui de dentro. Então, agora como que a gente resolveria esse exercício em 30 segundos só batendo o olho? Ó, a gente não sabe que esse ladinho aqui, ó, é 50 centímetros. Se a gente sabe que é 50 centímetros e a gente sabe que a proporção de um triângulo para outro é 5, então esse lado grande aqui vai ser 50 vezes 5. Que a gente vai chegar nos mesmos 250 centímetros de uma forma muito mais direta, beleza? Então essa é a manha de prova. Se você tiver alguma informação que te dê qual que é a proporção desses triângulos semelhantes, você pode usar essa proporção para calcular qualquer lado de qualquer um dos dois triângulos, beleza? A mesma coisa, vamos supor que fosse ao contrário. O problema é ao contrário. Ele dá essa informação aqui de cima, normal. Ele fala que aqui é 20 centímetros mesmo,
e aqui é 20 centímetros vezes 5. Só que aí ele dá esse lado grande, ele fala, ó, o lado grande é 250 centímetros. E aí ele fala, acha para mim quanto vale esse lado pequeno. Então é o contrário do que ele tinha pedido no antes. Como que a gente faria esse exercício se fosse o contrário, se ele pedisse o lado pequeno? Da mesma forma, só que a gente sabe que a constante de proporcionalidade é 5. Então, se eu tenho um lado de 250 centímetros e esses triângulos são semelhantes por uma constante de 5, então esse lado menor vai ser 5 vezes menor. Beleza? Então, 250 dividido por 5 dá 50. Beleza? Então, se eu tiver um lado, eu acho o outro, sabendo a constante de proporcionalidade entre os triângulos semelhantes. Então, era isso que eu queria passar. Novamente, aqui, semelhança de triângulos é uma questão que vai cair em todas as provas da ETEC, assim, com uma chance altíssima. Se você acompanha aí as outras playlists de outros anos, você já percebeu que é um tipo de questão muito comum no vestibulinho. Então é isso, bons estudos e até o próximo vídeo.